Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia nesta noite, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. 2 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Eu quero nesta noite começar esta mensagem fazendo uma seguinte pergunta: a oferta, ela é tão espiritual quanto jejuar? Vou repetir: a oferta é tão espiritual quanto jejuar? Se o jejum é um ato espiritual, eu posso considerar a oferta como um ato espiritual também? Vamos buscar resposta para esta nossa pergunta? Vamos meditar nesta noite e vamos buscar uma resposta para esta indagação? Então vamos lá, meus irmãos. Quando nós falamos de oferta, nós primeiro precisamos analisar o cenário que nós estamos embutidos. Nós precisamos olhar ao nosso redor, porque hoje é apresentado a nós três visões, três conceitos, três narrativas a respeito da oferta. A primeira narrativa que se apresenta das ofertas hoje, é muito comum a gente ouvir, a gente ver, é aquela coisa que podemos classificar nesta noite, aquela oferta que podemos chamar como uma oferta mística. O que seria isso? Esta oferta mística seria aquela oferta em que as pessoas estão atribuindo, estão relacionando, estão vinculando algo que não tem nada a ver com oferta. Você quer um exemplo? As pessoas querem atrair ofertas, querem atrair arrecadações, querem atrair membros para ofertar na sua igreja. Ele começa dizendo assim: você quer ser rico? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer que Deus tire você das dívidas? Seja um ofertante na casa do Senhor, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então esta é a primeira visão, este é o primeiro conceito que nós encontramos hoje no que diz respeito às ofertas. Então as pessoas estão trabalhando no anseio do povo, estão atribuindo aquilo que não é verdade no que diz respeito à oferta. Então as pessoas estão trabalhando com isso. Então isso torna-se uma oferta mística, algo que é impenetrável, algo que não tem base, algo que não é verdade. E existe também uma outra visão, uma outra narrativa que nós temos encontrado aí fora, ou até mesmo no nosso meio, na nossa igreja local, aquele bloqueio no que diz respeito a ofertar. O que seria isso? Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Então para que ofertar? Dinheiro é algo secular. Dinheiro é algo que está relacionado ao mundo. Deus não precisa de dinheiro. Tem outras pessoas que dizem assim: o dinheiro é meu. Você não sabe o duro que eu dou para ganhar. Você não sabe o sacrifício que foi para eu construir este patrimônio. Você não sabe o sacrifício que foi, quantos anos eu trabalhei para conquistar essa aposentadoria. Eu não dou meu dinheiro. Sabe por que eu não dou meu dinheiro? Porque eu não sei o que estão fazendo com o meu dinheiro. Então a pessoa ela quer se colocar como uma diminuição
administrador do dinheiro que Deus deu e que é onde ela está investindo. Então tem muitas pessoas que não conseguem ofertar por causa disso. Tem outras pessoas que não conseguem ofertar, sabe por quê? Porque ela pensa assim: já tem bastante pessoas que dá, eu não preciso entregar meu dinheiro aí, já tem pessoas que dão no meu lugar, então eu não dou o meu dinheiro. Então nós encontramos essas desculpas, este bloqueio para ofertar. Existe também aquela oferta que é bíblica. Qual que é esta oferta bíblica? Aquela que tem sustentação na Bíblia, aquilo que tem sustentação na base bíblica, no Evangelho. E como que tem que ser expandido? Porque quase não se prega a oferta que tem base bíblica. Por quê? Porque não atrai pessoas, porque não trabalha no anseio do povo, não trabalha no futuro do povo, não trabalha na vontade do povo. E qual que é esta oferta bíblica? É aquela que você tem que falar o seguinte: meu irmão, a obra de Deus é necessitada do seu dinheiro. A obra de Deus precisa das suas ofertas. Por quê? Porque ela precisa. Porque a igreja paga a luz, a igreja paga a água, a igreja compra produto de limpeza, a igreja compra produtos de higiene pessoal, a igreja precisa de faxina, a igreja precisa de manutenção. Então as ofertas é para isso. E mais para que as ofertas? A oferta é necessária porque o Evangelho precisa ser expandido, o Evangelho precisa ser anunciado, então precisamos das suas ofertas. Aí você diz assim, aí você faz uma pergunta para mim: se Deus não precisa de dinheiro, é óbvio que Deus não precisa de dinheiro, mas eu te respondo, eu te faço uma pergunta: a responsabilidade dessas portas estarem abertas é nossa ou é de Deus? A responsabilidade destas portas estarem abertas e existir a possibilidade de um pecador entrar por elas é minha ou é de Deus? Se você responder que a responsabilidade é de Deus, a nossa oração tem que mudar a partir de hoje. Como que tem que ser a oração? Deus, a igreja tem despesas fixas, a igreja tem contas a serem pagas. A partir de hoje, envie um anjo aí com dinheiro na mão, porque precisamos pagar as contas da igreja. Se a responsabilidade dessas portas estarem abertas é de Deus, Deus tem que mandar dinheiro do céu. Mas se você responder assim, a responsabilidade é nossa, então nós precisamos ofertar, porque sem oferta a igreja vai fechar. Sem oferta a igreja ela não se sustenta. Sem oferta não tem como pagar a água. Vamos imaginar que eu chego na boca do caixa lá para pagar a conta de luz. E eu vou falar em línguas estranhas, ela vai me dar vai autenticar a conta. Eu preciso comprar produto de limpeza, eu vou chegar no supermercado, eu vou apresentar que eu sou o pastor da igreja, o mercado vai dar? Não, isso precisa de dinheiro. E quem faz isso? De onde vem isso? Das suas ofertas. Nós não somos socorridos por entidade política. Não existe governo federal, estadual e municipal que socorre a igreja. A igreja se mantém de pé até hoje. Essas portas estão abertas até hoje porque lá atrás alguém ofertou, porque lá atrás alguém contribuiu na obra para que ela chegasse até a nós. Nós somos resultados daqueles que ofertaram lá atrás. Nós entramos numa igreja porque lá atrás alguém ofertou e possibilitou que um dia o Evangelho fosse anunciado, que um dia que as boas novas fossem pregado, porque alguém ofertou. Nós temos que parar de espiritualizar tudo. Deus não precisa de dinheiro, é óbvio que Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra necessita de dinheiro, a sua obra necessita de ofertantes, a sua obra precisa de pessoas que entregam as suas ofertas. Por quê? Porque se não existir oferta, as portas fecharão. Como que você paga as despesas da sua casa? Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual, você trabalha. Se o salário não cair lá, vai adiantar falar que você é espiritual e as contas vão aparecer pagas?
Vai adiantar você chegar para o açougueiro e falar assim: eu sou membro da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, eu abri o primeiro culto do ministério, existia só o pastor que já está na glória e eu. Ela vai falar: e aí? Paga o quilo da carne, paga a carne que você está levando. Então, quando nós transportamos para a igreja, nós achamos que Deus tem que dar um jeito aí. Nós achamos que Deus tem que levantar pessoas aí. Deus não precisa de mim, de você. Deus conta comigo e com você. O dia que eu não quiser fazer algo que Deus colocou nas minhas mãos, Deus vai trazer outra pessoa. Então a verdade tem que ser dita aqui nesta noite: a obra de Deus é carente das nossas ofertas. Sabe por quê? Porque nós temos um conceito equivocado no que diz respeito às ofertas. Nós estamos acostumados com os grandes centros, nós vivemos numa metrópole, nós vivemos numa cidade grande, então nós estamos acostumados a passar pelas avenidas e ver templos luxuosos. Mas existem igrejas aqui na nossa cidade, do nosso lado, que está padecendo. Você sabia que cada igreja que fecha a sua porta por causa da falta de oferta é menos uma possibilidade de um pecador se arrepender, é menos uma possibilidade de uma alma ser alcançada, é menos uma possibilidade de um casamento ser restaurado, porque a porta da igreja foi fechada? Vocês precisam entender o quanto é importante uma igreja manter a sua porta aberta, porque você está aqui hoje porque um dia você encontrou uma porta aberta de uma igreja, e alguém em cima do altar te fez a melhor proposta da sua vida. Você quer entregar a sua vida a Cristo, você quer renunciar a sua vida em prol de Cristo, você levantou a mão, você veio aqui na frente e você fez uma confissão de fé, e você foi alcançado por isso. Não foi só por causa das orações, não foi só por causa da obra do acaso. Existiu oração, mas existiu alguém que ofertou, existiu alguém que estava ofertando e possibilitou que esta igreja estivesse aberta. Então, o que tem que ser pregado hoje? O que é a oferta bíblica? A oferta bíblica é o seguinte: a igreja precisa ser assistida pelo santo, a igreja precisa ser assistida pelos ofertantes. A responsabilidade dessas portas permanecerem abertas não é do presidente da república, não é do governador estadual, não é do prefeito, é minha e sua. A responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. Se essa porta se fechar por causa de oferta, se algum acidente acontecer por falta de manutenção, pesa sobre nós a responsabilidade, porque aquilo que compete a mim eu não posso deixar para o próximo. As nossas ofertas mantêm a obra de Deus aberta, as nossas ofertas mantêm a igreja de pé. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa, quando nós falamos, porque oferta é dinheiro, oferta é dinheiro. Lembra lá no livro de Êxodo, capítulo 25, o povo saiu do Egito, Deus queria habitar no meio deles, e ele dá uma ordem a Moisés: Moisés, fala para o povo trazer ofertas, aquele que mover o seu coração voluntário. Então Deus pediu oferta. Ah, mas isso aí no Antigo Testamento não serve. Então rasgue esse capítulo da Bíblia aí que ele está à toa. Então, o tabernáculo foi construído pela oferta daquele povo que saiu do Egito. Deus não mandou do céu, não. Ele falou: ó, diga ao povo que traga oferta. Mas qual é o grande problema de se falar em oferta e ser humano? Quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos de homem, existem 3 situações que nós acabamos de esbarrar. Porque sempre que você pensar em dinheiro, sempre que você pensar em pessoas, você tem que entender uma coisa: todo ser humano, para pôr o seu dinheiro, ele precisa ser motivado. Como que é o negócio? Todo ser humano, para colocar o seu dinheiro, ele precisa de uma motivação. Eu vou dar um exemplo secular e vou dar um exemplo na igreja. Vamos imaginar, vocês vão entender o que é motivação. Vamos imaginar que eu estou quebrado, eu estou desempregado e eu preciso de 5 mil reais. E eu vou chegar para o irmão Pedro ali, eu sei que o irmão Pedro tem esses 5 mil reais, e vou falar assim: irmão Pedro, eu estou precisando de 5 mil reais, estou desempregado, estou necessitado. É para agora.
A regra é que quem tem é dizer assim: eu vou emprestar dinheiro para quem não tem como pagar. A regra é a pessoa dizer assim: eu vou emprestar dinheiro para um quebrado. A regra é assim: eu vou emprestar dinheiro sem saber quando eu vai voltar para as minhas mãos. O mais certo é eu perder o dinheiro e perder a amizade. Para ficarmos na amizade, ele diz assim: eu não tenho. Mas se esse mesmo irmão Pedro chegar no gerente do banco dele, e o banco do gerente falar assim para ele: irmão Pedro, é o seguinte, tem uma aplicação aqui, que se você deixar esse dinheiro aplicado 60 dias, esse dinheiro vai render, e quando daqui 60 dias se tornará 10 mil reais. E o que o irmão Pedro vai pensar? Qual é a regra? É mais fácil eu aplicar o meu dinheiro, não perder e ganhar, do que eu emprestar. Então o ser humano sempre, quando falar de dinheiro, ele está visando lucro. O ser humano sempre que falar de dinheiro, está visando não perder. E quando nós transportamos isso para a igreja, seria muito mais fácil assim: quem tem 100 reais aí, quem tem 500, quem tem 1000, traga aqui que Deus vai dar 10 vezes mais. Qual que seria a conta? É boa essa proposta. Se eu tenho 100, Deus vai dar 10 vezes mais, eu vou ter 1000. Se eu tenho 500, Deus vai dar 10 vezes mais, eu tenho 5.000. Se eu tenho 1000, Deus vai dar 10 vezes mais, eu tenho 10.000. Eu vou aplicar. Então o ser humano, quando se tocar em dinheiro, o ser humano precisa ser motivado. O ser humano precisa ser motivado. Esse é o primeiro motivo que esbarramos, porque muitas pessoas não querem disponibilizar o seu dinheiro, porque precisa de uma motivação. Qual é o segundo problema que nós esbarramos quando falamos de dinheiro? Amor ao dinheiro. Tem muitas pessoas dentro e fora da igreja que amam dinheiro. Você pode plantar bananeira, você pode dar pirueta, rabo de arraia, você pode ficar 2 horas falando: o teto da igreja vai cair, e ela não vai se comover. Você pode dizer assim: ó, se não pagar a conta de luz amanhã, a igreja não vai ter luz. Ela pode ter o dinheiro, ela pode pagar sozinha. Ela não dá, porque ela ama o dinheiro. Tem muito ser humano que ama o dinheiro. Tem muito ser humano que é apegado ao dinheiro. O dinheiro é o seu senhor. Então quando nós falamos em dinheiro, nós esbarramos no amor ao dinheiro. Então tem muitas pessoas que não conseguem ser ofertante, porque ela ama o dinheiro, porque ela não encontrou motivação o suficiente para entregar a sua oferta na obra de Deus. Então amor ao dinheiro é comum para os crentes e não crente. Amor ao dinheiro é muito comum para aquele que tem e aquele que não tem. Quando diz de amor, não está relacionado à quantidade que ela tem, mas sim um apego, porque quem ama o dinheiro se torna senhor da vida dela. Ela não consegue viver sem dinheiro. Ela prefere perder um ente querido do que perder dinheiro. Ela prefere ver o outro passar necessidade do que ela tirar das suas economias, e está abarrotado as igrejas e pessoas que amam dinheiro. Qual é a terceira situação que nós esbarramos? Qual é a finalidade? A finalidade: eu vou dar meu dinheiro, eu vou ganhar o que com isso? Finalidade e motivação estão linkadas, estão vinculadas. Eu dou 5.000 numa aplicação, vai me dar 10. Beleza, estou dentro. Eu vou emprestar dinheiro para um quebrado, eu vou perder o dinheiro. Corre o risco de nem receber e perder a amizade, então não vou dar. O que eu vou ganhar construindo, ou mantendo, ou mudando a igreja? O que você ganha? Então, quando falamos de dinheiro, sempre vamos esbarrar. Quando você falar de pessoas e dinheiro, é isso. Eu tenho que ter motivação, eu tenho que ver se essa pessoa não ama o dinheiro, e a finalidade do seu dinheiro tem que ter resposta. Qual é a finalidade? O que estão fazendo com o meu dinheiro? Eu vou dar dinheiro para esse bando de ladrão? Eu vou dar dinheiro para esse bando de gente barriguda, bigodudo, que poderiam estar trabalhando, estão aí comendo meu dinheiro? Eu não dou meu dinheiro? Então as pessoas, quando falam de dinheiro, elas pensam na sua finalidade. Por quê? Porque nós chegamos a isso. Porque pensa comigo. As pessoas não conseguem enxergar a espiritualidade da oferta. As pessoas não conseguem entender a espiritualidade da oferta. Porque onde está o ato espiritual aí? Para eu e você entregar ofertas na igreja, qual é a motivação? Qual é a motivação? A primeira motivação: manutenção da obra de Deus. Manutenção da obra de Deus.
Mas Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra é carente das nossas ofertas. Você sabia que essas portas abertas, teve um culto de terça-feira que nós estávamos aqui, foi o ano passado, um jovem que queria tirar a sua vida. Depois do culto nós oramos por ele aqui, que estava até, ele era um português, ele falou que queria tirar a sua própria vida, porque tinha sido traído pela sua mulher. Nós precisamos entender que a porta da igreja aberta aumenta a chance de povoar o céu. Então qual é o motivo e qual é a finalidade de eu ofertar na igreja? Eu quero povoar o céu. Eu quero que aquilo que aconteceu comigo aconteça com os outros. Eu quero que aquilo que um dia esta graça maravilhosa me alcançou, eu quero que aquilo que este sangue me lavou, eu quero que o que aconteceu comigo, sem esperança, sem chance, caído, mas um dia eu entrei numa igreja e Deus restaurou a minha vida. Esta é a finalidade das suas ofertas. A sua oferta serve para isso. A sua oferta não é para deixar você mais rico. A sua oferta na obra de Deus não é para prosperar você ainda mais. A oferta na obra de Deus é para isso, para que o pecador seja alcançado. O evangelho também é anunciado pelas ofertas. Às vezes você não pode ir na África, mas você ajudando o missionário, a sua mão está chegando lá. Às vezes você não pode se disponibilizar, mas você pode ajudar para comprar cesta básica e atender um necessitado. Às vezes você não sabe cantar, mas as suas ofertas podem comprar um microfone. Às vezes você não sabe tocar bateria, mas as suas ofertas possibilitam que a bateria seja trocada e alguém que estava lá no mundo possa ser um músico. Então amplie a sua visão espiritual. A sua oferta é muito importante para a obra de Deus. Mas aí nós nos deparamos com uma coisa aqui. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Não parece uma loucura isso aqui? Eu vou dar meu dinheiro e não vou ganhar nada. Isso é loucura. Meu dinheiro tão trabalhado, tão suado, meu dinheiro que está lá na poupança guardado, rendendo zero alguma coisa, mas é meu. Isso é loucura. Deixa o teto da igreja para outra pessoa, tem tantos membros, aí deixa outro ajudar. Isso parece loucura para o homem natural, porque olha o que diz a Bíblia, parece loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém pode ser discernido. Meu irmão, você falar para o homem natural, porque o homem natural precisa de motivação. O homem natural ama o dinheiro. O homem natural, ele pensa na sua finalidade. O homem natural, ele pensa em ganho. O homem natural não consegue entender essas loucuras espirituais. Eu estou ofertando na obra de Deus, não é apenas em benefício meu. Eu quero alcançar almas, eu quero ganhar almas. E nós não conseguimos fazer esse discernimento das coisas espirituais. Só o homem espiritual consegue fazer a leitura da necessidade. Enquanto retemos as ofertas, a igreja deixa de progredir, a igreja deixa de crescer. Olha que coisa interessante. Vamos pensar aqui. A nossa igreja não pode receber um cadeirante. E sabe por que as igrejas não fecham hoje? A maioria das igrejas de bairro, elas não estão obedecendo às normas de acessibilidade. O Brasil é signatário de tratados internacionais. Esta igreja aqui, ela deveria ter uma rampa e um elevador. Quanto custa um elevador? Quanto custaria uma reforma para ter uma saída de emergência? Sabe por que a igreja não fecha? Porque a igreja hoje tem uma influência política e os políticos fazem politicagem. Quando vão tocar nas igrejas, dependendo do governo que for, eles acionam o governo, acionam os seus deputados, os seus vereadores, os seus deputados estaduais, porque nós não conseguimos. Esta igreja aqui hoje, com a arrecadação que ela tem, ela não conseguiria fazer uma oferta para um cadeirante entrar aqui e ouvir a palavra de vida eterna.
Imagina você pegar o cadeirante e trazer ele no colo aqui todo culto, que desconforto, ele não se sente bem. Será que nós não paramos para pensar nisso? Isso é responsabilidade nossa, mas o ministério tem que fazer, mas nós temos que pensar que aquela pessoa que está na cadeira de roda, ela pode ouvir levante e ande em nome de Jesus, ela pode ouvir que Jesus cura, que Jesus salva. Nós precisamos olhar para isso. Nós estamos muito mesquinhos. Esse dinheiro quem Deus foi para você foi Deus, quem dá o sustento para você é Deus, quem dá o salário para você é Deus, é de Deus que vem o socorro. Aleluia. Nós não temos, eu estava passando, eu moro ali perto do setor do Maristela, e as igrejas são todas coladas ali, e eu observo isso, eu observo a politicagem, as igrejas não se enquadram, as normas de segurança, mas não fecha por quê? Forças ocultas. E nós não temos como levantar uma reforma dessa aqui. Se fosse olhar, essa igreja deveria estar fechada, essa igreja deveria estar lacrada. Mas aí você quer? Tem gente se lacrar, a maioria das igrejas, nós vamos retroceder. Será que não é isso que está faltando para um despertamento? Será que não é isso que está faltando para um grande avivamento que o Brasil precisa? Deus tem que chacoalhar esta nação para um grande despertamento, porque nós estamos no estado laico, nós temos liberdade para adorar, mas nós estamos muito avarentos no que diz respeito ao dinheiro, nós estamos muito apegados ao dinheiro. Olha outro versículo, Mateus capítulo 2 versículo 11, entrando na casa, viram um menino com Maria e sua mãe, prostrando, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O garotinho Jesus, mas aí é o seguinte, foram levar a oferta lá para ele comprar fralda, foram levar a oferta lá para ele comprar um leitinã. O leite da mãe Maria não estava bom, estava muito ralinho e estava chorando à noite. O leite da mãe Maria estava dando cólica nele. Não, eles adoraram. Se fosse um ato carnal, eles iam minar a criança. Eles reconheceram o senhorio, eles foram adorar e se prostraram e entregaram a oferta. E o que entendemos com isso? A adoração vem seguido de oferta. A oferta é um ato espiritual, a oferta é uma ordenança bíblica. Devemos ofertar na casa do Senhor. Por quê? Porque a igreja clama, a igreja é necessitada. Você quer outro exemplo do que eu vou falar aqui para vocês? Nós estamos aqui, o apogeu da igreja, mas vamos para o sertão do Nordeste, vamos para o sertão, tem irmãos que neste momento, se aqui está calor, lá parece que eles estão no inferno, um sol, sei lá. Outro dia eu estava falando com o pastor pastor Eliseu, ele falou que ele chega 1 hora antes do culto e tem que jogar água na igreja, porque é muito calor. Ele precisa andar lá nas aldeias, precisa comprar um protetor solar, porque é 7 horas da manhã, o sol já está rachando, e as ofertas não têm chegado. Então olha que coisa interessante, naquele grande dia nós vamos ter surpresa com aqueles que arrecadam e retêm, mas também vamos ter surpresa com aqueles que poderiam dar e não dar. Então nós estamos olhando e pensar que vai tudo bem, vai nada. As igrejas no sertão do Nordeste estão clamando, missionários que estão pagando com a sua própria vida, as ofertas não estão chegando. Tem homens que não têm o que comer, tem homens que não têm o que vestir, tem homens que não têm o que beber, tem igrejas que não têm um banco confortável, um ar-condicionado. Eles estão, o púlpito deles é uma caixa de fruta, o púlpito deles é qualquer coisa, mas eles têm alegria, eles têm gozo na alma. Sabe por quê? Porque eles vão para adorar, eles vão para buscar, e a glória de Deus enche a casa, a glória de Deus enche o lugar. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de um pastor. O pastor foi pregar num lugar, acostumado a pregar nas grandes igrejas, e levaram ele lá para o sertão do Nordeste. Ele chega na igreja, chão batido a terra, os bancos tudo torto, a roupa dos irmãos não combinava, mas ele falou que desde o primeiro hino,
ele falou que aquele dia ele se converteu, aquele dia ele teve um encontro com Deus. Deus manifesta na casa, a glória de Deus enche a casa, e a glória era tanta, o povo chorava, o povo buscava, mas olha aí, não poderíamos atender a necessidade dos nossos irmãos, não poderíamos olhar uma visão macro, não uma visão micro, podemos olhar, nós estamos orando apenas, mas as ofertas, as ajudas não têm chegado, isso compete a nós, isso está sob o peso da nossa responsabilidade. Outra coisa, olha o que diz a Bíblia, Marcos capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44, diz assim: estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram o que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aqui tem algo que me chama a atenção. Aqui tem algo que me envergonha. Porque tem gente que diz assim: eu não dou oferta porque eu sou pobre. Eu não dou oferta porque eu sou mais pobre da igreja. Olha que coisa interessante, se a oferta não fosse importante para Deus, se a oferta não fosse espiritual, Jesus não estaria observando. Porque quando você olha uma coisa, olhar é passar o olho. Quando você observa, significa que ele parou para analisar. Quem observa alguma coisa porque parou, quem observa alguma coisa é porque chamou a atenção. E aqui 3 coisas me chamam a atenção: a qualidade da oferta, não era a quantidade. O que chamou a atenção do mestre foi a qualidade da oferta. Segunda coisa que chamou a atenção do mestre, o desprendimento. Oh glória! Uns davam o que sobrava, estavam dando, eu tinha muito, eu tenho 1 milhão, se eu tirar 100 vai fazer falta. Mas aquela mulher tinha 2 moedinhas, é fácil dar 2 moedinhas. Para quem não tem nada, vai fazer falta. Então, chamou a atenção, desprendimento. Ela não tinha amor ao dinheiro. E a terceira coisa que chama a atenção do mestre, a fé. Oferta é um ato de fé. Fé é obra do Espírito. Fé está relacionada com a espiritualidade. Não adianta. Você pode passar a noite inteira aqui. Se você não pedir fé para ser ofertante, você não dá. Esta oferta desta viúva, Deus olha para a qualidade da oferta e olha para o ofertante. Deus estava olhando, Jesus estava olhando como as pessoas depositavam, e ele viu naquela mulher, ele viu a qualidade. A oferta tem que ser com qualidade. É 20 reais, é de todo o seu coração, porque pensa comigo, se você tem uma luz que custa 120 reais da igreja, já arrecadou 100, se falta aqueles 20 reais, somando 100 mais 20 dá 120, se você chegar na boca do caixa, a luz vai ser paga. Então esse negócio, não é pouquinho, não. Se você pode dar 5, dá 5, se você pode dar 10, dá 10, se você pode dar 100, dá 100, porque a obra de Deus é carente, e Deus olha a intenção do coração do homem. Deus está olhando, olha, é forte isso aqui. Deus não fica impressionado com riqueza e valor de oferta. Deus se impressiona com desprendimento. Deus se impressiona, chama atenção quando há um desejo. Eu quero que essas portas estejam abertas. A pessoa tem desejo. Eu preciso dar o melhor para Deus, porque Ele deu o seu Filho por nós. Ele cuida de nós. O emprego que você tem é Deus que te deu. Você vai jantar hoje, vem da graça de Deus. Deus tem cuidado de nós. Esta obra precisa de nós. Oferte com amor na casa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E agora eu quero falar quais são as características da oferta. Oferta tem característica? Oferta tem. Oferta não é algo aleatório do culto, não. Se Deus instituiu, é porque tem valor. Precisa sim da oferta. A oferta não é um preenchimento do culto.
Lembra lá de Cornélio? Lembra lá Atos capítulo 10, versículo 4? A Bíblia diz que Cornélio teve uma visão, ele era homem de oração, mas era um homem que dava esmola aos homens. E o anjo diz para ele: Cornélio, mais ou menos assim: Cornélio, o Senhor tem visto a sua oração e as suas esmolas. Você tem levantado um memorial diante de Deus. Eu fico imaginando que aquela esmola que você dava para uma pessoa necessitada ali, eu fico imaginando o memorial que levantamos diante de Deus quando ofertamos na casa de Deus com a intenção que esta obra progrida. Todos que estão aqui é transitório, todos que estão aqui é passageiro. A nossa função aqui é pregar o reino. Nós não estamos aqui por todo o tempo, nós vamos servir o Senhor em outro lugar, mas a igreja permanece. Essa igreja tem que permanecer de portas abertas, porque tem almas carentes lá fora, e só será possível se existir esta porta aberta, porque se a luz não tivesse sido paga, não teria como pregar o Evangelho, e esta porta precisa, esta responsabilidade pesa sobre os nossos ombros, porque entenda uma coisa, meu irmão, tem muitas almas a serem ganhas, e isso só pode ser possível se o Evangelho expandir, isso só será possível se o Evangelho avançar, isso será possível se tiver um lugar para ele sentar, ser ensinado, porque na sua casa não dá, você não vai querer receber, e este lugar é a igreja de Cristo. O lugar que o pecador se arrepende é na igreja, porque a igreja para mim ainda é refúgio, a igreja é a única instituição na terra que restaura a vida. O presídio, quando a pessoa é presa, o intuito do Espírito é trazer um cidadão melhor, mas nós sabemos que ele muda. Nós sabemos que muitos presos são recrutados por grupos de crimes organizados, mas quando a igreja chega no presídio, a libertação, tem muitas pessoas que entraram no presídio, mas a igreja chega e restaura. Tem muitos pastores que estão em cima do altar hoje, é resultado de homens que entraram no presídio e falaram que tem esperança para a sua vida. Um dia alguém falou para mim: existe esperança. Onde foi este lugar? Foi na igreja. Foi na igreja que está. É este lugar, né? Neste lugar. Desprenda nesta noite. Qual é a primeira característica da oferta? A primeira característica da oferta, ela é voluntária. Aí tem gente que fala: ufa, me safei. É voluntária. Aí a pessoa diz assim: ó, vê se você concorda comigo. O que é ser voluntário? É algo que não tem obrigação. Dou o dia que quero e o valor que quero. Ufa, estou livre. Perfeito, esse é o conceito de voluntário. Mas eu quero traçar um paralelo: voluntário e obrigatório. Quem paga imposto aí? Quem paga imposto aqui? Todo mundo paga imposto? O imposto é voluntário ou obrigatório? Por que obrigatório? Porque se for voluntário, ninguém paga. E ninguém pagando, a máquina pública quebra. Ah, mas eu pago, ele não é bom. Mas quando você paga o imposto, qual é a promessa que te fizeram? Saneamento básico. Falaram para você que daria saúde, segurança pública, não é isso? Educação. Não foi isso que falaram para você? Imagine se fosse voluntário. Isso que é ruim seria pior. Mas quando nós falamos de voluntário para a obra de Deus, existe uma palavra que ela vincula com algo voluntário, é uma coisa que chama generosidade. O voluntário e o generoso andam juntos. O que é generoso? Virtude daquele que sacrifica os seus próprios interesses em favor do próximo. Ou seja, acrescenta algo na vida do outro. Sabe o que significa isso? Não tem um versículo bíblico que ordene dar oferta. Eu não sou obrigado, é voluntário. Mas existe uma coisa que é generosa. Eu estou sacrificando, mesmo eu não sendo obrigado, eu estou pensando assim: eu fui alcançado pelo Evangelho, porque um dia entrei na igreja. Então o que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com o outro. Então eu vou ser generoso na obra de Deus, porque a minha oferta, mesmo sendo pequenininha, mesmo sendo a quantidade menor da igreja, somando com várias ofertas, vai ganhar uma alma, vai ganhar um perdido, vai expandir o Evangelho, e o Evangelho estará sendo anunciado. Então olha que coisa
coisa interessante, o crente tem que ser generoso. O que é generoso? Vou repetir para você, é você se sacrificar pelo outro. Será que estamos fazendo isso hoje? Meu irmão, você pode mudar de cidade, a igreja permanece, e ela vai continuar aberta porque você foi generoso. Então, a partir de hoje, quando falar voluntário, encaixa a palavra generosidade. Elas devem andar juntas. Generoso, o crente é generoso, porque não tem motivo nenhum. É isso mesmo, para a gente ofertar. Isso é coisa para loucura. Só o espiritual consegue entender isso. Só quem é espiritual consegue ser generoso. Só o espiritual consegue entender que a obra é necessitada das ofertas. Só o espiritual consegue entender que a obra é feita por dinheiro também. Só o generoso consegue entender que existem almas ainda a ser ganha. Só o generoso consegue entender ainda que a porta da graça está aberta. Só o generoso consegue entender que esta igreja precisa prosseguir, precisa ir avante. Só o generoso consegue entender isso. Glória a Deus, aleluia. Qual outra característica da oferta? Zelo. Zelo. O que é zelo? Cuidado. No versículo 2 deste mesmo capítulo, Paulo vai dizer no final: o seu zelo tem motivado a muitos. Sabe o que significa isso? O zelo daqueles irmãos era tanto, e tem uma tradução que diz a sua presteza, a sua agilidade, o seu empenho, a sua força, é tanto, que os irmãos passaram a ter zelo. Sabe o que significa isso? Cuidado pela obra de Deus, empenho pela obra de Deus. Ele tem zelo, meu irmão. Você tem zelo pela sua casa? Você tem zelo pelo seu filho? Você tem zelo pelas suas finanças? Tenho. Por quê? Porque é meu. Só que o generoso é o contrário. Ele tem zelo por aquilo que não é dele. Aquilo que é dele, que ele cuida, ele quer cuidar melhor das coisas dos outros. Então tenha zelo. Você ofertar na casa de Deus para a manutenção da obra, isto é zelo, isto é cuidado, isto é empenho, isto é algo generoso. Tenha zelo pela obra de Deus. Qual é outra característica da oferta? Propósito. Nós lemos esse versículo, cada um propõe. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito desta oferta? O que é propósito? Propósito é aquilo que você busca alcançar. Qual que era o propósito das ofertas? Alcançar os santos, atender a necessidade dos santos. Entenda que eles estavam pegando a oferta aqui, estava dando para o povo ali. Qual que era o propósito? Suprir a necessidade dos santos. Qual que era o propósito da oferta? Atender a necessidade do santo. Qual era o propósito da oferta? Que não venha faltar nada ao santo. Qual é o propósito das nossas ofertas? Aquilo que um dia nos atingiu, aquilo que um dia nos alcançou, alcance outras pessoas. Porque eu vou repetir, eu vou ser repetitivo, eu vou ser chato. Tem muitas almas a serem ganhas ainda lá e fora. Tem muitas almas berrando, tem muitas almas gritando, tem muitas almas gemendo. E o propósito é o seguinte: a igreja tem que ficar com as portas abertas até o dia do arrebatamento, porque nós vamos ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Qual outra característica da oferta? Dar com alegria. E tem um adendo aí. A Bíblia diz no versículo que lemos: Deus ama quem dá com alegria. Diz assim, ó, não dá por necessidade. Sabe o que significa? Fiquei com dó mesmo aí, ó. Ele tem 2 notas azul na carteira dele. Ele ficou com dó. Tem um azul de R$2 que ninguém quer, e tem aquele azul, aquele peixinho azul, filho único. Aí ele pega assim, ele vira a cara, ele pega a nota de R$2, ele joga. Dá por necessidade. E nem por tristeza. Aqui o intuito não é deixar ninguém triste, não. Deus diz assim: dá com alegria. Sabe o que significa isso? É sair pulando. É dizer assim, ó, dei R$1.000 hoje aqui. É isso? Dá com alegria? Não, é assim, ó, satisfação. O que essa mão faz, essa não precisa saber. O que eu fiz, ele não precisa saber. É eu com Deus, com satisfação. Qual é a satisfação? Atender os anseios da igreja, atender a necessidade da igreja. Então é o seguinte: você pode dar R$10 milhões. Se for com tristeza, não dê. Não dê. Não vai prosperar.
esperar esse dinheiro. Você tem que dar com alegria, com satisfação. Você não está dando para benefício próprio seu, você está dando a benefício de outrem, de outra pessoa. Isso é dar com alegria. E olha que coisa interessante, Deus ama. Sabe o que significa isso? Para Deus amar um ato desse, significa que Ele viu a intenção satisfatória no seu coração. Deus está olhando e está dizendo: está vendo ali meu filho Kleber? Olha a satisfação de ofertar na obra de Deus. Ele não está fazendo nada para o homem não sabe, mas eu tenho contemplado. Deus está vendo, porque muitas vezes, quanto é o valor da reforma? Ele quer que a igreja na placa conste o nome dele. Eu dei a oferta que reformou a igreja, Ele quer que anuncie no culto, mas não é isso. Dar com alegria, dar com satisfação, é para a glória de Deus, é que o nome do Senhor seja exaltado, é que o nome do Senhor seja glorificado, e Deus recompensa. Deus vê tudo e sabe tudo, então não dê para o homem ver, faça em secreto, porque o Deus é um Deus de secreto. Deus olha tudo, Deus chama para um particular. Dar com alegria, com satisfação, é algo particular. Outra característica da oferta: liberalidade. O que é ser liberal? Sabe o que é ser liberal? Dá aquilo que não tem obrigação. Oferta é voluntária, e Ele dá sem a esperança de recompensa. Eu vou dar algo para Deus, eu não quero que amanhã, na segunda-feira, Deus me dê um carro novo. Eu vou dar algo hoje para Deus, eu espero que amanhã apareça um anjo lá na minha casa, toque a campainha, está aqui o boleto pago. Eu vou dar para Deus liberal, não é obrigatório. Eu não vou esperar que amanhã eu não passe de mágica. Eu já tenho uma empresa no centro comercial de São Paulo, e lá vai uma televisão dizendo como era a sua vida antes. Eu era perdido, eu era pobre. Como você está hoje? Eu estou rico. E agora o que vai acontecer? Eu vou passar por cima dos irmãos. O que vai acontecer agora? Eu não quero mais saber de igreja não. O meu negócio é Jesus que me curou, Jesus me deu prosperidade. Agora ele fica todo orgulhoso. Não é isso não. Ser liberal é daquilo que nem é obrigado, mas você está em secreto. Você não espera a recompensa de Deus. Deus dá se Ele quer. É difícil isso, né? É difícil ser voluntário, é difícil ter zelo por aquilo que não é seu, é difícil ter um propósito sincero, é difícil dar com alegria, porque é o seguinte: mexer no bolso dói, não dói? É difícil tirar dinheiro do povo, não é? Dói ou não dói mexer no bolso? Leva a mulher embora, mas não leva o dinheiro não. Leva o marido embora, mas não leva o meu dinheiro não. Deixa o meu dinheiro. Dói mexer no bolso das pessoas. Leva a saúde, mas deixa o dinheiro. Deixa o dinheiro aí. Então é difícil dar com alegria. É difícil também você ser o quê? Liberal. É difícil, porque sempre temos intenção. Lembra quando eu falei da motivação? Eu vou pôr meu dinheiro, o que eu vou ganhar em volta? Eu vou dar meu dinheiro, o que eu vou multiplicar? Porque nós pensamos assim: ninguém põe dinheiro pensando em perder, todo mundo põe dinheiro pensando em ganhar. Então, quando é a proposta da oferta, eu estou pondo aqui e não tem nada, não tem uma garantia. Mas o que acontece daí para frente? Quando você é ofertante, quando a igreja é ofertante, quando você se torna ofertante, você entra agora a andar em princípios. Você quer ser abençoado, você quer ter uma igreja abençoada, anda em princípios. Anda em princípios bíblicos. Qual o primeiro princípio? O princípio da semeadura. Opa, agora começou a ficar bom. Agora começou a ficar bom. Eu vou pôr 10, eu vou pôr 100, vai voltar 10 vezes mais, não é isso? Sabe o que é o princípio da semeadura? Eu estou lançando a semente. Mas onde é essa semente? Na obra. Então tem muitas pessoas que estão pedindo para Deus mandar almas. Tem muitas igrejas que estão pedindo para Deus multiplicar vidas, mas Ele é aquela mão mirrada. Ele é como diz o caipira, ele é mão de vaca, ele não põe na obra. Porque é o seguinte: se você expandir a obra, se você aumentar a igreja, se você trazer conforto na obra, Deus vai mandar almas. Você quer uma igreja com 1000 pessoas, mas você não abre a mão para aumentar para 200 pessoas, como Deus vai mandar 1000 pessoas nesta obra? Nós precisamos então o que? Ofertar, porque quando nós ofertamos, nós estamos andando agora no princípio da semeadura. Eu estou semeando na obra de Deus, é Deus que envia almas.
acontece. Eu estou semeando na obra de Deus, é Deus que manda o renovo. Então quando eu semeio na obra de Deus, a igreja vai crescendo. Depois da semeadura, quando você semeia numa guerra, qual é o próximo passo? A multiplicação. Você joga uma semente de laranja, quantas laranjas vêm? Então o que significa semear? Estou semeando. Qual é o próximo princípio? O princípio da multiplicação. Então Deus vai o que fazer agora? Multiplicar a sua obra. Deus vai mandar vidas. Deus vai mandar a multiplicação da sua graça. Deus vai multiplicar o seu poder. Deus vai multiplicar a sua palavra. Mas precisamos semear. Onde tem semeadura, onde tem semente lançada na terra, tem multiplicação e tem abundância. Sabe, você quer uma igreja que abunda na graça, você precisa semear. Sabe por quê? Porque quando você semeia, quando nós temos uma igreja que semeia, é uma igreja liberal, é uma igreja que dá com alegria, é uma igreja desprendida. Toda igreja desprendida, Deus derrama da sua graça, Deus derrama do seu poder, Deus derrama da sua unção. Mas o que acontece agora? Poxa, eu pensei que tinha uma palavra boa aí, que eu ia ser ofertante hoje. Eu pensei que no final ia ter carro para mim. Eu pensei que amanhã eu ia acordar e todas as minhas dívidas sumiram. Ia dar um apagão no computador, lá do SPC, meu nome ia aparecer ali. Eu fiquei decepcionado agora. Não é isso. Mas é o seguinte, todo ofertante na obra de Deus, que cumpre essas características, ele passa a viver uma vida de prosperidade. Prosperidade é diferença de riqueza. O que é riqueza? O traficante pode ser rico? O traficante é rico ou não? O corrupto é rico? O traficante é próspero? O corrupto é próspero? Sabe o que significa prosperidade? Prosperidade significa garantir bons resultados. Sabe o que significa isso? Está ligado à qualidade de vida que você tem. Eu conheço pessoas que ganham R$2.000 e conheço pessoas que ganham R$20.000. A pessoa que ganha R$2.000, ela é próspera, e o que ganha 20 não é. Por quê? Porque o próspero, você quer um exemplo de prosperidade? Lembra do maná e das cordonizas que Deus mandou para o povo no deserto? Lembra disso? Qual que era a ideia lá? A porção de cada dia. Era cada dia uma porção. Era cada dia uma porção. E o que acontecia ali? Deus falou assim, ó, eu quero que esse povo saiba que fui eu que fiz. Sabe o que significa prosperidade? É isso, está ligado à qualidade de vida sua, está ligado ao não faltar. Se nós tivéssemos tempo para contar as experiências e abrir oportunidade aí, você vai ver que você é uma pessoa próspera, você vai ver que Deus supre as suas necessidades, você vai perceber que na última hora chega o socorro de Deus, você vai ver que na última hora, você vai ver que Deus está suprindo a sua necessidade. Lembra da multiplicação dos pães e do peixe? Isso é sinônimo de prosperidade. Eu faço uma pergunta aqui para você: qual o dia que faltou alimento na sua mesa? Qual o dia que faltou a provisão de Deus na sua vida? Você é feliz com aquilo que você tem? Você é feliz com aquilo que chega na sua mesa? Você é uma pessoa realizada? Porque o próspero não tem apego aos bens materiais. Porque o rico está ligado à quantidade, o próspero é a qualidade. O rico tem apego, o próspero tem desapego. O próspero não está apegado a bem material. E você vê não faltar. Você olha, tem pessoas, se nós pudéssemos abrir a oportunidade, você perguntar assim, quanto você ganha? Olha para o resultado da vida dele. Ele tem coisas que a matemática não explica. Ele tem coisas, ele chegou em lugar que a matemática não explica. Isso é prosperidade, é Deus sustentar você ser sustentado numa cidade cara como essa, você está empregado numa cidade cara como essa, você manter a sua empresa de pé numa cidade como essa, você está aqui glorificando o nome do Senhor. Isso é prosperidade, porque prosperidade não é só financeira, você tem prosperidade espiritual, você tem prosperidade familiar, você tem prosperidade na presença de Deus. Nós somos prósperos por causa da presença de Deus. Todo ofertante na obra de Deus, que pena que o tempo não dá mais, eu tenho que parar, porque senão nós iríamos contar experiências que Deus supre as nossas necessidades. Isso é sinônimo de fidelidade
você teria oportunidade para expressar a bondade de Deus na sua vida. Se você comparar, se eu fosse comparar os 17 anos que eu ando com Cristo, eu não chegaria onde eu cheguei. Deus foi bondoso, Deus tem sido fiel, Deus está abrindo portas onde não se abririam, Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem sido comigo. Sabe o que é isso? É prosperidade de Deus. Deus guarda, Deus sustenta, Deus supre. Sabe, no momento de dificuldade, quando você pensa que não vai dar, vem um refrigério. Isso é sinônimo de prosperidade. Isso é sinônimo de prosperidade. Você está de pé porque Deus tem te prosperado. O seu ministério tem prosperado porque isso é Deus. Isso que está acontecendo na sua vida é igual o maná que caía do céu. É Deus que está fazendo. O que está acontecendo na sua vida é Deus. O seu emprego foi Deus que deu. A sua família foi Deus que deu. Quando você chegar na sua casa, você for comer aquele alimento, mas eu não vou comer arroz com ovo, foi Deus que deu. O melhor de Deus está por vir. Aquilo que você tem, uma cama para dormir, foi Deus que deu. Um banho para tomar, foi Deus que deu. A sua saúde foi Deus que deu. Tudo vem da mão de Deus. Tudo é da graça de Deus. Nós somos um povo cuidado por Deus. Deus tem cuidado, Deus tem zelado pela nossa vida, Deus tem guardado a nossa vida, porque nós somos dele, nós somos comprados por ele, nós somos remidos pelo teu sangue, nós estamos trabalhando para ele, e ele é um patrão fiel, ele é um patrão que não deve nada, ele tem cuidado de nós, ele tem sustentado a gente no deserto, porque nós estamos no mundo jaz do maligno, nós estamos andando por um deserto causticante, mas Deus tem sustentado, Deus tem mandado socorro, Deus tem mandado refrigério. Isso é graça, isso é prosperidade de Deus. Deus tem livrado dos laços, Deus tem guardado do pecado. Isso é prosperidade, Deus que tem sustentado. Não é mérito nosso, não é mérito seu, é a bondade que vem do alto, é o socorro que vem do alto, para saber que ele é Deus. Nesta noite Deus diz para mim e para você: sou eu na sua vida, sou eu que faço, sou eu que realizo, sou eu que abato os laços. Porque, para encerrar, tem coisas que acontecem no mundo espiritual. Se Deus abrisse a nossa visão, seríamos mais gratos. Mas Deus tem livrado o seu povo. Deus tem nos guardado com mão forte. Deus nos tirou do mundo do charco de lodo. Deus nos tirou do mundo para nos levar para o céu. Nenhuma unha vai ficar, nada vai ficar. Deus vai nos conduzir ao porto seguro. Nós vamos chegar, porque nós estamos marcados pelo sangue. Onde está a marca do sangue, o espírito da morte não toca. Onde está a marca do sangue, o diabo não traga. Nós estamos marcados